Olá, chegamos à nossa quinta aula e nessa aula falaremos sobre as leis de número 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Falaremos sobre as perspectivas e debates no campo da antropologia da educação. Então, só para familiarizar vocês quanto à apresentação de um artigo científico, este é o artigo, ele foi redigido por Angélica Maria Vieira Cruz e Raimundo Nonato Ferreira do Nascimento. Em sua introdução, ele conta um pouquinho sobre a integração das disciplinas de História e Cultura afro-brasileira e indígena ao longo do processo educacional, quanto à sua obrigatoriedade, e que esse processo ele exige uma atualização dos profissionais acerca da temática. Então os profissionais eles têm que estar afiados para discutir sobre essa temática, para responder também às eventuais dúvidas que possam surgir ao longo do ensino dessas disciplinas. Então, quais foram os objetivos dessas duas leis? A inclusão da discussão sobre a cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamentais e médios, assim como os superiores. E na introdução o autor também fala um pouquinho sobre a metodologia que ele usou, que foi via questionários pré-determinados e entrevistas com alguns colaboradores. Em seu primeiro tópico ele fala sobre um diálogo entre antropologia e educação como enfrentamento às marcas da colonialidade no campo educacional. Então fala um pouquinho sobre o papel da antropologia. Qual é o papel da antropologia no ensino da diversidade? Então, a utilização dessas disciplinas, elas têm que serem vistas pelo professor como algo que ajude no combate ao racismo. Tem que trazer um debate para esses alunos e tirar aquela concepção altamente colonial. Então, o autor também fala um pouquinho sobre o papel da escola, que a escola ela é a principal formadora de pensadores acerca dessa temática. Então a responsabilidade do professor em passar esses ensinamentos aos demais, ela tem um papel fundamental na formação intelectual desse indivíduo. E o autor também fala sobre o curso de licenciatura em História da UFPI e suas estratégias de formação para a diversidade. Então é um curso que já conta com mais de 50 anos e passou por algumas reformulações. Em 2015 foi a última reformulação acompanhada pelos autores, e ele faz uma crítica à diversidade cultural invisibilizada. Então algumas disciplinas acabaram saindo da grade curricular obrigatória e passaram a ser optativas, que na visão dos autores isso acabou correspondendo com uma invisibilidade dessas disciplinas em relação às demais. Em relação à estrutura e ao desenvolvimento de seu trabalho, o autor ele fez uma entrevista com o coordenador do curso tentando explicar os motivos dessas alterações. Então, no artigo você consegue observar na fala do coordenador a não obrigatoriedade da inclusão dessas disciplinas, sendo que em outras disciplinas já há um conteúdo sendo abordado de maneira par, com a finalidade do curso. Então ele também acaba fazendo uma entrevista com os professores de História da África, um professor de História da África, que ele revela as dificuldades que tem no ensinamento dessas questões, quanto à cultura afro-brasileira. Também faz entrevistas com uma professora de História e Gênero, que ela apoia o debate dessas questões em outras pautas, em outros cursos associados à grade. E teoria da metodologia da história. Também a professora ela faz uma certa crítica quanto ao debate atual desses ensinamentos. E o autor também ele faz uns questionários aos alunos para entender qual a visão dos alunos, então o que dizem os alunos sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no curso de História da UFPI. Então, nesses questionários, o autor consegue algumas respostas, a maioria de apresentação quantitativa, e também ele faz algumas questões abertas para entender a compreensão do aluno sobre algumas temáticas, por exemplo, a existência dessas políticas e como elas são inclusas dentro da sua grade.
Então, nas considerações finais, ele fala sobre os conhecimentos que a antropologia traz, principalmente para os graduandos em História, que são indispensáveis quanto à sua atuação prática, quando você implementar esses conhecimentos da antropologia na sua prática didática. Suas metodologias didáticas, elas acompanham também os conceitos da antropologia. Ele fala um pouquinho sobre a colonialidade, nos quais a maioria dos conteúdos que são apresentados apresentam uma relação de poder muito grande ainda, e o debate sobre a aplicação das leis. Nas considerações finais, ele deixa algumas reflexões acerca da aplicação real dessas leis. Então, em suma, o artigo ele traz uma apresentação bem clara, é um pouquinho extenso, mas eu considero como um artigo fundamental para a compreensão da aplicação dessas leis hoje em nível superior, principalmente para os graduandos em História. Então, basicamente era isso nossa aula. Agradeço a sua atenção até aqui e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.